E aí, moçada, vamos comentar as questões propostas de Enem do nosso capítulo 11. E a nossa primeira questão bem simples, porque você tem uma cetona sendo comparada a um aldeído. E aí, cetona e aldeído são funções orgânicas diferentes, então estamos diante de uma isomeria plana de função. A segunda questão, ele quer saber qual é a cetona que apresenta isomeria com o butanal, né? Lembrar que cetona é C-O entre carbonos, né? A letra B você tem um éter, a letra C você tem um aldeído e a letra D você tem um álcool, né? Então, o único item que apresenta cetona é a letra A de avião, carbonila entre carbonos. A nossa questão 3, ele quer saber o seguinte: quantos isômeros de posição você tem para o metilbenzenóis, né? Aí ele fala aqui sobre os cresóis, sobre a creolina, né? Então você tem o benzeno, tá? Aí você tem um grupo metil. E no caso dos benzóis, né, você vai ter o grupo OH. Então aqui você tem na creolina uma hidroxila, né? Essa relação aqui é a relação orto, né? E aí eu posso ter, além do orto, o meta, que seria o metacresol, né? E podemos ter o para, né? Então um total aí de 3 isômeros, né? Então esse seria o paracresol. Então a mistura teria 3 componentes, né? Letra C de casa. A questão 4, o que me chama a atenção é que os compostos 1 e 2 eles não são isômeros. Percebam, esse eixo aqui ele é igual. Perceba que esse eixo aqui ele é igual, né? Esse lado direito aqui, ó, ele também é igual, ó. Porém, o lado esquerdo, ele não é igual. Aqui você tem um hidrogênio e aqui você tem uma hidroxila. Então, eles não são isômeros, tá? Aí, na letra C, fala que eu tenho 3 átomos com carbono sp3, né? E isso não procede. Somente um e mais um. Só tem 2 carbonos sp3. Todos os outros, eles fazem dupla, então são do tipo sp2, né? Aí, na letra A, fala que apresenta o mesmo número de ligações πs, né? Então aqui, ó, são 3 πs, aqui são 3 πs, 6, aqui, ó, 7, aqui a 8ª π, né? Aqui também, ó, 3, 6, 7, 8. Então, gabarito, letra A de avião. A questão 5, ele pede o alcano e o álcool mais simples que apresentam isomeria. Então, vem cá. Um alcano com um carbono não tem como ele ter isomeria, né? Um carbono com 2 também não tem como ter isomeria. O que é que eu vou mudar aí, né? Não tem condição. Um carbono com 3, um hidrocarboneto com 3 carbonos também não tem como ter isomeria. Não tem o que mudar aí. Mas um carbono de 4 carbonos, ele já permite uma isomeriazinha de cadeia, ó. O butano e o metilpropano, né? Então o butano, ele é o alcano mais simples que permite, né? Quando eu venho para os álcoois, né? Um carbono não tem como ter isomeria. 2 também não tem.
Porque se eu jogar a hidroxila da direita para a esquerda, continua sendo etanol. Agora, a partir de 3, aí tudo bem. Porque aqui, ó, eu vou ter o propan-1-ol. Esse jovem aqui, ó, ele é o propan-1-ol. Aí eu posso ter esse aqui, ó, CH3-CH-OH-CH3, que seria o propan-2-ol. Aí perceba que ele já admite uma isomeria de posição, né? Então, questão 5, gabarito, letra E de Eva. A nossa questão 6, ele quer saber o isômero de função do composto representado. O isômero de função de um éter, né, é um álcool, tá? Ou então, eu posso ter um fenol. Então, se liga, ó. Esse carinha aqui seria um isômero, né, de função dele, ó. Show? Ou então, poderia ter um fenol. Beleza aí? Então, Tiago, ó, cetona não é isômero de função de éter. Um éter, o metóxibenzeno, né, é o nome desse composto. Aí você tem aí o benzilmetanol. Benzilmetanol, o benzil é assim, ó. Aí se eu tivesse mais um met, eu teria um carbono a mais, ó. Então, não vai ser isômero, porque eu vou ter um carbono a mais. Aí, fenilmetanol, aí sim. Tá aqui o grupo fenil, ó. E aqui seria o metanol, perfeito. Então, gabarito, letra D. E éter não tem como isômero de função o aldeído, tá? Show? A questão 7, ele quer saber qual é o hidrocarboneto mais volátil, né? E o mais volátil é aquele que tem uma menor massa molar. Quem tem uma cadeia carbônica menos extensa tem uma menor superfície de contato. Lembre-se que mais volátil é aquele que tem uma temperatura de ebulição menor. Para que eu tenha uma temperatura de ebulição menor, minha superfície de contato tem que ser menor. Então, menos contato eu tenho com outra molécula, mais facilmente a nossa separação. Então, o composto 2, ele tem uma menor superfície de contato. Então, ele vai ter o menor número de interações intermoleculares. Então, fica mais fácil separar um do outro, né? Aí ele quer um isômero de cadeia para o composto 2, sem estresse. Essa cadeia é normal, né? Eu tenho uma cadeia normal de 5 carbonos. Então, faço uma cadeia ramificada com 4 carbonos. Aí eu teria uma isomeria de cadeia, né? Então, a questão 7, bem tranquila. A questão 8 me diz assim, ó, que os compostos 1 e 3 são isômeros de compensação, tá? Primeiro que nem isômeros eles são, tá? O isômero de uma cetona é um aldeído, não é um álcool. B. 1 e 5 são isômeros de cadeia, perfeito, porque essa cadeia ela é normal e essa é ramificada. Aí beleza. Então gabarito, letra B de bola. Show? Aí 2 e 4 são isômeros cis-trans. 2 e 4 são isômeros de posição, que muda a posição da insaturação. Aí 3 e 5 são isômeros funcionais. O isômero de uma cetona é um aldeído, não é um álcool. O composto 5, ele é um álcool. A questão 9, ele quer saber qual é o tipo de isomeria que nós temos, né? Então, cetona e aldeído é isomeria de função.
Aqui você tem um aldeído e aqui eu tenho um enol. Quando se fala em enol, tautomeria, né? Então, beleza. Aqui o que muda é a posição da ligação dupla e aqui o que muda é a cadeia, que é uma cadeia aberta e aqui é uma cadeia fechada. Então, gabarito, letra C de gato. A questão 10, bem tranquila. Tá aqui, ó, 1, 2, o que muda é a posição, correto? Aqui eu tenho pente, uma cadeia normal, aqui eu tenho metil-but ramificada, então é uma isomeria de cadeia, né? 3, os compostos propanal e propanona apresentam metameria? Não, eles são isômeros de função, né? A metameria, o que muda de posição é o heteroátomo, a função orgânica é a mesma. 4. Os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Não. Se eu tenho o mesmo sufixo, eu tenho a mesma função. Então, eles não podem ser isômeros de função. Então, 1 e 2, gabarito, letra A. A questão 11, ele quer saber quantos isômeros existem para o diclorofenol. E aí é o seguinte, ó. Vamos montar aqui o fenol. Aí vamos colocar aqui 2 cloros, certo? Então isso aqui é uma possibilidade. Aí bora fazer o seguinte, vamos ficar mudando esse cloro de posição. Vamos fixar os outros, ó. Então eu teria uma segunda possibilidade. Eu vou ter uma terceira possibilidade, né? E eu vou ter uma quarta possibilidade. Pode ser assim? Aí vamos fazer o seguinte agora. Vamos mudar o outro cloro de lugar. Esse aqui, ó. Então poderia ter assim, baby, ó. Aqui seria uma quinta possibilidade. E aqui uma última possibilidade. Se eu jogar esse cloro aqui, ó. Olhou para cá, ó. Se eu jogo esse cloro para cá, vai ser esse aqui, ó. Então não vai mais fazer sentido eu trazer esse cloro para cá, que vai ser a mesma coisa desse, se você inverter, ó. Se eu girar esse cara aqui, é a mesma coisa que manter esses dois e jogar esse para cá, ó. Beleza? Então, possibilidades diferentes, nós vamos ter 6. Show? A questão 12, nós temos assim, ó. Eu tenho meio litro do reagente, tá? Aí ele vai produzir 1,5 litros de CO2, 2,25 litros de água, e aí eu vou ter 0,25 litros de N2. Gases em o mesmo ambiente, na mesma condição de temperatura e pressão, um mol de qualquer gás vai ocupar o mesmo volume. Então, que tal você multiplicar todo mundo por 2 aqui, ó? Eu vou ter 1 litro de reagente, aí eu vou ter 3 litros de CO2, eu vou ter um total aqui de 4,5 litros de água e eu vou ter 0,5 litros de N2. Aí 1 litro seria 1 mol, certo? Então, para 1 mol de reagente, percebam, eu vou ter 3 vezes 1, eu vou ter 3 mols de carbono, 4,5 vezes 2, eu vou ter 9 mol de hidrogênio,
E 0,5 vezes 2 eu vou ter 1 mol de nitrogênio. Então a nossa fórmula seria C3H9N. Aí ele quer saber quantos isômeros eu poderia ter para isso, né? Então vamos lá. Eu poderia ter uma amina primária, show? Eu posso ter, ele quer saber 3 isômeros possíveis, né? Então eu posso ter assim, ó. NHCH3, que seria uma amina secundária, né? E eu posso ter a trimetilamina, que seria uma amina terciária. Show? Topíssimo? Então bora apagar tudo aqui, ó. E a nossa última questão, ele quer saber sobre os isômeros, né, do ácido fenilpirúvico. Perceba que se eu tenho uma cetona, eu posso ter como isômero menor. Então eu posso ter assim, ó. Então se eu tenho cetona, eu posso ter o menor. Então eu sempre vou ter um tautômero. Toda cetona tem o seu tautômero, que é o menor. Então, gabarito letra A. Aí ele põe assim, ó, que eu poderia ter 2 isômeros ésteres. E podemos ter mais opções. Ó. Olha isso aqui comigo. Todo ácido, né, ele pode ter aí o seu éster como isômero. Então eu vou tirar esse carbono aqui, ó, jogar para o outro lado. Ó. Então isso aqui seria uma possibilidade. Beleza? Outra possibilidade que eu posso ter, né? Eu posso fazer assim, ó. CH3 traço C dupla O traço CO CO, e aqui eu posso ter um anel aromático. Então aqui seria uma outra possibilidade, certo? Uma outra possibilidade de isômero seria assim, ó. Eu posso botar o CH3 aqui, ó. Show? Aí eu poderia ter poderia fazer assim, ó. Por exemplo, C dupla O, né? Aqui uma Hzinho, ó. Mas eu estaria mudando a função. Perfeito. Seria outro isômero de função dele, né? E aqui eu poderia ter assim, ó. CO traço CH3, né? Então você tem mais de 2 possibilidades aí fáceis de ésteres, né? A isomeria de posição, ele fala que eu teria só uma possibilidade. Essa carboxila aqui, ó, poderia estar nesse carbono. Poderia ter aqui uma relação orto, metal, para, né? Então, no mínimo aí 4 possibilidades fáceis, né? 2 isômeros planos. Só aqui, ó, eu falei que tem no mínimo 4 possibilidades. Então, só de isomeria de posição, que é uma isomeria plana, eu tenho 4 possibilidades. E metameria, não, porque eu não tenho heteroátomo. Então, se eu não tenho heteroátomo, não posso falar em metameria, né? Beleza aí? Show de bola? Então, gabarito letra A. Se eu tenho cetona, eu vou ter aí um enol como tautômero dele. Beleza? Beijo, valeu.